Pronto. Vamos dar início. Então, esse é a nossa entrevista de trabalho de conclusão de UC de CRB. O nosso entrevistado é o senhor José de Anchieta Pinto Filho, que hoje é jornalista da emissora EBC, já foi jornalista da Jovem Pan. Muito bom dia, senhor José. Bom dia, Vitor. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia. Se o senhor quiser falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, vai ser muito legal para quem está ouvindo a gente entender um pouquinho melhor quem é o senhor. Pois não, eu sou jornalista de rádio, comecei a carreira em João Pessoa, sou paraibano, sou de João Pessoa. Comecei em 1985, acho que vocês nem eram nascidos quando eu comecei na Rádio Tabajara, a histórica Rádio Tabajara. Depois eu trabalhei em televisão lá em João Pessoa, na TV O Norte, que era uma afiliada do SBT. Em 1988, mudei para São Paulo, trabalhei na Jovem Pan, de 88 até 2015, trabalhei 27 anos na Jovem Pan. Fui repórter de rua, fiz entrevista no Jornal da Manhã e saí em 2015. Hoje, eu sou âncora da Rádio Nacional de Brasília em programas de rede. O Revista Brasil, que é na parte da manhã, das 8 às 10 da manhã, e o Tarde Nacional, das 13 às 15 horas. No meu tempo de Jovem Pan, tempo de entrevista, fazia entrevista com político, com economista, me deu muita experiência, deu uma mudança na minha carreira quando eu comecei a fazer entrevista exatamente em 1993, quando eu deixei a rua para fazer entrevista no estúdio. Opa! Não, que muito rica a trajetória do senhor, bem longa. Acredito que o senhor vai ter vários pontos de vista, várias visões muito interessantes e muito pertinentes para os nossos ouvintes. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Como uma personalidade que possui uma extensa carreira política no jornalismo, como o senhor, atualmente, o senhor disse que desde a década de 80, né, o senhor está no jornalismo. Isso. Encara uma trajetória percorrida pelos jornalistas pela luta da liberdade de imprensa. A gente sabe que a liberdade de imprensa no Brasil ela foi conquistada a partir da redemocratização, né? Antes a gente tinha uma dificuldade de imprensa muito grande. E eu queria saber como é que o senhor encara esse ponto de vista. Apesar de todo o confronto que existe hoje, a liberdade de imprensa existe no Brasil, existe fiscalização, os governos são fiscalizados, e eu sou de um tempo que vocês não eram nascidos, do final do regime militar, então não existia essa liberdade. Então, antes de virar jornalista, eu acompanhava essa repressão do regime militar. Hoje, a situação mudou, existem algumas tentativas, não passam de tentativas de castrar a imprensa, mas eu acredito que hoje o Brasil vive, sim, um período democrático já estável, com boa liberdade de imprensa. Temos mais algumas perguntas e vou dar seguimento aqui com a próxima. E assim, de senso comum que quando nós falamos em democracia, vem até da origem da palavra, a gente fala do poder que emana do povo. Que o poder teria que estar na mão do povo. Tudo bem que hoje nós estamos numa democracia representativa, mas, entretanto, nem sempre essa vontade da maioria ela está ligada a um poder que vai trazer benefícios para todo o povo no geral. E o senhor acredita que isso é uma verdade? Afinal, a imprensa ela tem um peso muito grande na transmissão das informações e ela poderia, talvez, contribuir com uma falsa percepção dessa vontade do povo. Então, o senhor acredita que essas notícias vinculadas pela imprensa, elas interferem em uma livre democracia, tendo o poder de manipular as massas? Eu acredito que tem uma força grande, mas não é uma coisa negativa. É o seguinte, o Congresso é espelho da sociedade, só está lá porque a sociedade colocou. Então, eu acredito nisso. Então, em primeiro lugar, isso. Agora, a imprensa tem, sim, uma força grande
e eu acredito que a distorção de alguns fatos podem prejudicar. E essa questão da democracia vai do regime eleitoral e não da questão da imprensa. Eu acredito que o ideal seria uma mudança do regime presidencialista. Eu acho o regime no Brasil complexo, não concordo. Eu acho que poderia, e eu votei pelo presidencialismo. Teve um plebiscito entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia. Eu votei pelo presidencialismo. Aí eu fico pensando, será que valeu a pena? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que uma mudança nesse regime poderia ser interessante, porque do jeito que está, a situação é bem complicada. E qual seria um regime que o senhor hoje olha e diz, poxa, talvez o caminho que nós poderíamos seguir para uma melhora seria esse? Eu acredito, usando o exemplo europeu, o parlamentarismo. Interessante. E por que exatamente o senhor se identificaria mais com o parlamentarismo? Até porque o parlamentarismo ele é um sistema que ele tira um grande poder assim das massas, vamos dizer. O chefe do executivo ele não é mais escolhido pelas massas, ele é escolhido pelo Congresso. Acho que isso no Brasil poderia ser implantado, só que a gente precisaria passar por uma grande reforma dentro de uma reforma partidária, primeiramente, e depois implantar o voto dos deputados federais e estaduais por voto distrital. Porque a maioria dos brasileiros hoje nem sabe quem são seus deputados. Então, você entregar o poder na mão dos deputados, que já é problemático, sem a cobrança, porque hoje a cobrança do povo brasileiro está muito centralizada no poder executivo, ou seja, na figura do prefeito, na figura do governador, na figura do presidente, que esses são aquelas pessoas que você lembra que votou. Agora, na figura do poder legislativo, que, obviamente, o senhor que está há muitos anos na política, a gente que está iniciando o nosso estudo sobre isso, sabe que é um setor deixado, é um poder deixado mais de lado pela população, é um poder que a população não entende muito. Então, na sua visão, não seria um pouco perigoso deixar no poder parlamentarista, no regime parlamentarista? Concordo com você, Vitor. Eu acho que antes de tentar mudar para o parlamentarismo, teria de haver uma reforma política séria, uma reforma política, uma reforma eleitoral séria, para que você possa colocar no Congresso Nacional os melhores quadros, que a população tenha informação para colocar os melhores quadros. E aí sim, eleger o primeiro-ministro com a questão do acordo entre os partidos, como acontece na Europa. Então, o primeiro-ministro não deu certo, o partido não consegue mais maioria, troca. Então, eu acho que isso aí daria alternância de poder pela eficiência. Eu concordo com você, é preciso uma reforma política e uma reforma eleitoral antes de adotar qualquer mudança. Tá bom. Muito boa a visão. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Durante a carreira do senhor, o senhor certamente já teve em contato, ou presenciou, ou reportou inúmeras lutas e manifestações que, de alguma forma, auxiliaram na luta pela democracia. Você possui engajamento em alguma dessas causas, ou defende alguma bandeira política ou social? Não, na minha carreira, eu não peguei o movimento das Diretas Já. Eu entrei depois do Diretas Já, que foi em 84, eu comecei em 85. Agora, quando eu cheguei em São Paulo, teve as manifestações contra o governo Collor. Isso aí eu acompanhei, manifestações contra o governo Collor. A gente acompanhou passeatas contra Dilma Rousseff, que acabaram no impeachment dela, e agora essas manifestações contra o governo Bolsonaro. Eu não participei, como jornalista, tem que ser isento, não tenho partido político, isso é um orgulho que eu tenho, que quando eu fazia entrevista política na Jovem Pan, eu era acusado de petista, depois fui acusado de ser tucano,
Então, isso me dá um orgulho que mostra o meu comprometimento com a verdade. Na verdade, você não é imparcial. O jornalista não pode ser imparcial. Ele tem que ser do lado do povo, do lado da verdade. Linkando com o que o senhor falou nessa resposta do senhor, achei muito interessante. A gente tem, o senhor citou, que o senhor acompanhou as manifestações contra o Collor, contra a Dilma, que são 2 presidentes que foram empichados. Por motivos diferentes, mas foram empichados. Eu queria saber, na visão do senhor, qual foi o que gerou, o que essas manifestações populares tiveram de influência dentro desse processo de impeachment desses 2 presidentes que o senhor citou? Porque a gente também está tendo manifestações contra o Bolsonaro, a gente sabe que tem processos de impeachment contra o mesmo na Câmara, no entanto, pela força política dele dentro da Câmara dos Deputados, aliado com os partidos de centro, o famoso centrão, né? Provavelmente esses pedidos não vão ser levados muito a sério. Só que eu queria saber a visão do senhor com relação ao todo. Essa pressão popular que gera o impeachment. Primeiro, o caso Collor. O caso Collor, as provas contra o Collor eram muito fortes. O depoimento do irmão Pedro Collor na revista Veja foi fundamental. E o envolvimento dele com Paulo César Farias mataram o governo dele. Então, contra o Collor, acredito que não foram as manifestações e sim as provas. Já no impeachment de Dilma, isso aí foi diferente. As manifestações contribuíram muito, porque era uma acusação de pedalada fiscal, era uma coisa meio técnica, né? Uma coisa meio técnica de pisada de bola de Dilma. Então, a manifestação da rua é que fez com que o Congresso aprovasse o impeachment. E agora, com Bolsonaro, tem vários pedidos na Câmara e o presidente Arthur Lira ainda não colocou para votar. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, vamos aguardar, porque as manifestações não são tão fortes como a da Dilma, não. A da Dilma, as manifestações contra a ex-presidente Dilma tinham um número muito maior. Você percebia na Avenida Paulista totalmente lotada. Agora, contra o Bolsonaro, a gente percebe que é um número um pouco menor. E o Bolsonaro tem mais força popular do que a Dilma. E qual é, assim, olhando todos esses acontecimentos de brigas políticas, tanto no impeachment do Collor, da Dilma, o senhor acha que tem uma diferença no espírito da população em cada um desses momentos? Se tem alguma semelhança entre eles, os grupos que estavam envolvidos? Como o senhor enxerga isso? Eu acho que depois de tantos... é um número incrível de impeachment num país, é muito desencanto da população. Então, a população está assustada, né, com tantas irregularidades. Você não imaginava que depois do escândalo do Mensalão pudesse surgir algum escândalo de denúncia de corrupção. Mas, infelizmente, é o que acontece. Eu acho que no Collor a coisa foi mais espontânea. A população estava mais espontânea com as irregularidades do Collor. No caso Dilma, eu acho que pesou muito a parte política de querer tirar o PT do poder. Isso acabou, na minha visão, tendo um fator predominante, tirar o PT do poder. E agora, no Bolsonaro, a gente não sabe o que pode acontecer. E, assim, se a gente for colocar, por exemplo, em uma escala, o quanto o senhor acha que a imprensa ela influencia tanto nesses movimentos ou tanto nas movimentações democráticas no país? Então, numa suposta escala, o quão o senhor acha que é o tamanho da influência da imprensa nesses assuntos que envolvem a democracia do país? Eu acho que a influência é grande, mas a imprensa tem que fazer o seu papel. Então, no caso Collor, as reportagens da revista Veja, que na época era o auge da revista Veja, hoje já não é tão assim, a revista Veja já não está com aquela força toda, mas no caso Collor, a revista Veja foi fundamental no impeachment, eu repito, com a entrevista do irmão Pedro Collor, e depois Isto É, também com as outras denúncias. Então, a imprensa é fundamental. A imprensa não pode ter partido político. A imprensa tem a sua linha ideológica. O Estadão é de uma linha, a Folha é de uma outra linha,
mas esse equilíbrio é que faz a informação da sociedade. Infelizmente, a sociedade não é bem informada e a sociedade tem muito problema em assimilar o que é informado. Ainda dentro disso, o senhor bateu muito na tecla de uma imprensa neutra, que a imprensa ela não tem que ter uma visão política sobre o todo. Dentro da Jovem Pan, que o senhor trabalhou, hoje, eu não sei se na época do senhor era assim, é uma rádio bem politizada. É uma rádio de direita, digamos, e que é bem politizada. A visão dela é totalmente contra o lulopetismo, não a favor do bolsonarismo, a gente pode falar que ela é mais uma direita esclarecida, mais tucana. Já temos outros meios de comunicação que têm uma visão totalmente esquerdista. Como é que a gente pode dosar, assim, no acesso do conhecimento, da informação, para a população não ser influenciada por esses meios de comunicação que têm uma óptica política, uma visão política já declarada? Só acrescentar um ponto na sua fala, Vitor, que eu acho interessante de acrescentar mais uma perguntinha. Se o senhor também, complementando a pergunta do Vitor, o senhor acredita numa possível existência de uma imprensa que seja não totalmente, mas neutra, de certa forma? Imprensa neutra eu acho difícil, porque tem a linha editorial. É uma coisa histórica, por exemplo, vou dar o exemplo do Estadão. É histórico a posição de direita do Estadão, histórico da Folha de um outro lado. Então, imprensa neutra totalmente não existe. Agora, cabe, infelizmente isso é difícil, a população fazer pesos e medidas de cada informação que recebe. E acaba influenciando de uma forma ou de outra. Se você tem uma linha editorial, você quer dar mais informação para aquela sua linha editorial. Então, eu trabalhei na Jovem Pan há 27 anos. E quando eu cheguei na Jovem Pan, a gente, quando ia falar alguma coisa de sindicalista, por exemplo, você tinha que ficar com o pé atrás. Opa, cuidado, isso aqui não vai entrar no ar, porque era a linha da casa. Você já sabia e você já tinha problemas em colocar, por exemplo, entrevista com sindicalista no ar, entrevista com petista no ar. Hoje em dia, eu não sei como é que é. Parece que virou mais radical ainda. Eu não tenho essa informação, que há 6 anos eu não estou na Jovem Pan. Então, a imprensa tem que ter a linha editorial, mas também tem que ter o outro lado. Senão, a população, do jeito que o brasileiro é desinformado, acaba virando massa de manobra. Emendando com isso, o senhor acha que dentro do impeachment da Dilma Rousseff, a imprensa conseguiu influenciar a população de alguma forma para eles irem para a rua, para eles conseguirem derrubar a presidente nesse momento? Acredito que não. Acredito que no caso da Dilma não houve influência. Houve uma movimentação de movimentos que se criaram, né? Movimento Brasil Livre, um monte de movimento que se criou nas redes sociais. As redes sociais foram importantes naquele momento, que chamaram aquelas manifestações, grandes manifestações. E qual a importância que o senhor atribui à imprensa na defesa da democracia, na defesa das instituições democráticas, na defesa do regime, assim, na liberdade de expressão, na liberdade de agir? Qual é o papel que o senhor atribui à imprensa nesse regime, nesses modelos? Fundamental. Eu acho que tem que ter sempre os dois lados. Você coloca a informação e o contraponto, sem radicalismo, sem exagero. Eu acho que a imprensa é fundamental. E você vai se identificando com aquilo. Eu gosto mais de tal veículo, porque esse veículo me deixa ter a opinião melhor, porque me dá a informação correta dos dois lados. E aí você faz os pesos e medidas. Eu acho que a imprensa é fundamental. E, assim, se o senhor pudesse hoje ter um superpoder, hoje o senhor está no controle da imprensa no Brasil, assim, tem por exemplo, sei lá, vamos supor que existe um órgão total. Quais seriam os caminhos que o senhor tomaria hoje para melhorar, para evoluir? Não vejo muita necessidade de melhora, não. A imprensa está... Por exemplo, essa CPI
CPI da pandemia no Senado, eu estou acompanhando as reuniões. No dia seguinte, a cobertura nos jornais e nas televisões tem sido correta. Não vejo muito que melhorar, não. Eu acho que está tudo ok. No contexto atual que a gente vive, com o presidente Bolsonaro, a gente falou um pouquinho já da presidente Dilma, do presidente Collor. No contexto atual com o presidente Bolsonaro, a gente tem diariamente embates entre o Planalto com a imprensa. O senhor acha que num eventual embate assim, o presidente, o Palácio do Planalto, teria força para conseguir calar a imprensa? Acredito que não. Acredito que não. A única forma pode pressionar com a questão da outorga do canal, mas não acredito que tenha força, não. Sinceramente. Se tivesse força, eu acho que já tinha feito. Faz bastante sentido. A gente vive num regime presidencialista no qual o nosso atual presidente é um pouquinho desnivelado com a realidade brasileira. O senhor acha que, ainda nesse contexto de disseminação de informação, que esse foi o motivo do presidente da República, do atual presidente da República, na época das eleições de 2018, ter fugido dos debates, aspas, uma palavra meio forte, contra talvez candidatos mais preparados intelectualmente que ele? Ele fugiu porque ele estava na vantagem nas pesquisas eleitorais. Por isso que ele fugiu. Ele fugiu por isso. Ele estava na vantagem e por que ele iria se arriscar? E ele realmente fugiu do debate com medo disso. Então, ele fez o cálculo. Não vou no debate, não vou perder. Se eu for no debate, eu posso ter um estrago maior. E aí, o que salvou, olha só a ironia, foi a facada ajudou muito o Bolsonaro. A facada ajudou muito o Bolsonaro. E o candidato, realmente, o ex-prefeito Fernando Haddad, era muito preparado e, num debate, poderia colocá-lo em situação complicada. Acredito que não só o ex-prefeito Fernando Haddad no segundo turno, mas o próprio candidato Ciro Gomes, o ex-governador Geraldo Alckmin, todos esses eram mais preparados. O ex-ministro da Fazenda, do governo, acho que tanto do governo Dilma quanto do governo Lula, Henrique Meirelles, que foi candidato pelo MDB, todos esses eram mais preparados e tinham uma visão de mundo superior ao do presidente, que acaba sendo algo muito monótono. Eu acho que o brasileiro em si, ele é muito radical. Se a gente tem ou é o petismo ou é o contrapetismo. E o que se apresentou nessa eleição foi o contrapetismo. Então, o Bolsonaro, de boca fechada, ele já era o contrapetismo. Ele não precisava... Se ele abrisse a boca, era capaz de ele perder o seu eleitorado, né? O antipetismo que elegeu o Bolsonaro. O antipetismo elegeu claramente o Bolsonaro. Ele se aproveitou desse momento histórico, ele teve esse projeto para chegar e contou com isso. E o senhor acredita que na democracia, a imprensa em si, ela tem que ter um papel mais ativo ou mais passivo? Mais ativo. Eu, como leitor, como telespectador, como ouvinte de rádio, gosto de um papel mais ativo. Eu gosto de articulistas que, hoje em dia, você percebe que não tem tanto prurido, né? Começa a dizer umas coisas que antes a gente nem imaginava, começa a atacar mais forte. Então, isso eu acho bem positivo, mais ativo. Em quais pontos, assim, especificamente, o senhor olha hoje na conjuntura atual e diz, olha, eu acho que a imprensa deveria atuar mais nesse campo, ou acho que nesse ponto está errando um pouco na mão, tá interferindo demais, está falando demais, tem que ser mais pé no chão. Existe isso? A leitura que eu tenho dos articulistas, eu gosto do que eu leio, eu gosto dos comentários que eu vejo na televisão, Agora, no rádio, eu vou fazer uma crítica que eu acho que
saem um pouco do normal. Por exemplo, vou dar o exemplo da Jovem Pan, que eu ouço muito a Jovem Pan. Lá existe um radicalismo das opiniões que é muito sério. Tem o comentarista que apoia o Bolsonaro, que fica um exacerbado, e também quem ataca o Bolsonaro é uma coisa meio exagerada. Isso eu não gosto. Uma coisa é ser o ativismo contra um erro, alguma crítica. Outra é ficar uma defesa e um ataque desmedido. Isso eu não concordo. E o senhor acha que o rádio ainda, puxando um pouco nesse gancho, o rádio hoje ele tem uma força ainda grande, tanto na disseminação de informação, tanto no tema aqui da entrevista na democracia, ele ainda tem uma força grande, ou a internet, eu acredito que eu acho que hoje nem a televisão tenha mais uma força absurdamente grande. Você acha que o rádio já pode se dizer ultrapassado? O rádio se reinventa. O rádio se reinventa e agora tem a novidade do rádio aliado da internet, ou a internet aliada do rádio. Então, você coloca uma coisa que eu nunca imaginei, eu nunca assisti, mas faz sucesso. Transmissão de jogo só com o narrador transmitindo o jogo e o cara fica parado na frente do computador vendo o narrador. Eu não vou perder meu tempo. Agora, a internet ao lado do rádio dá uma força gigantesca para o rádio. Então, você nunca queira desmerecer o rádio, que todo mundo, o rádio agora vai acabar. O rádio nunca acaba, o rádio sempre vai ser um grande meio de comunicação, principalmente nesse debate político aí. O rádio, com a internet agora como aliada, está ameaçando muito. E eu concordo que a televisão perdeu um pouco, também por conta do canal pago, da internet. A internet hoje, que é a grande fonte de informação, e, infelizmente, a grande fonte de fake news. Né? A gente pode citar até o próprio Pânico, né? Usando o exemplo da Jovem Pan, que hoje na rádio aliada à internet está tendo números muito grandes. A Jovem Pan hoje é mais imagem do que áudio, né? A rádio, inclusive, Jovem Pan, eu li aí que comprou um canal de TV, vai ser uma televisão. E já está com Netflix e tal, já está com uma plataforma digital, está equipando os estúdios para televisão. Que bacana. Dentro desse contexto que o senhor falou sobre a escalada da internet como um veículo de comunicação, como é que o senhor vê a questão, o senhor mesmo citou, das fake news dentro dessa grande rede que é a internet? A gente tem várias redes sociais que contribuem para isso. Como é que o senhor vê e como é que o senhor acha que isso poderia ser regulado? Porque essa é uma questão definidora. A gente viu isso diretamente engajado na última eleição. Como o atual presidente e alguns outros candidatos utilizaram bem ou mal a internet para se promover. Então, eu queria que o senhor traçasse esse paralelo, pensando também no futuro, nas próximas eleições, como é que o senhor acha que os candidatos eles podem utilizar essa internet, pensando no exemplo do Bolsonaro? Bem, falando da fake news, é o seguinte, eu sou um cara que, de vez em quando, eu frequento muito o Facebook, o Twitter, o Instagram, e é o seguinte, quando você vê no Facebook alguma notícia que lhe agrada politicamente, ou seja, é contra um adversário, aquela pessoa que você não vai votar politicamente, você posta, você compartilha. Então, a fake news é muito do internauta, é muito culpa do internauta que divulga esse tipo de informação errada. Isso é que é o grande problema. Então, é preciso ter um controle muito grande, porque não é preciso checar. Como é que o cidadão vai checar? Eu sou repórter, eu tenho obrigação, é meu ofício checar a informação. Mas quem não é jornalista não vai querer checar. Ele está vendo lá, olha aqui, ó, o cara que eu não gosto, estão falando mal dele, eu vou divulgar isso. Ele não vai checar nada. É claro que ele não vai checar nada. Só quem checa é repórter e dá um trabalho danado. É preciso ter fonte, é preciso ter telefone, é preciso ter tempo. Claro que o cara não vai checar. Então, a fake news se propaga porque o
o internauta, quem está consumindo aquela informação, não tem condição de checar. É isso que as pessoas não percebem. Não tem como checar. Agora, é preciso ter uma punição severa para isso. Espero que o Tribunal Eleitoral faça um acompanhamento e tenha uma punição severa com isso. Não, concordo plenamente. A gente tem esse problema, principalmente com a população que é mais idosa, que está ingressando nas redes sociais, que vai num grupo de WhatsApp e acha que tudo que é postado é verdadeiro. E aí a gente tem essa replicação em massa e medidas, as coisas tomam uma proporção estratosférica.